É o meu colete. Depois tu fala que não é torcedor. Ah, eu não sou torcedor, não. Eu não sou torcedor. Tu é torcedor sim, pô. E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre atualização, traições, disputas internas em um líder desaparecido. O cartel de Jalisco está enfraquecendo. Em lugares onde o cartel de nova geração de Jalisco, CJNG, já foi considerado uma ameaça, os grupos locais podem agora ter um incentivo para resistir à sua presença, dada a instabilidade recente e os rumores da morte de seu líder. Após uma década de apogeu e se consolidando como um dos grupos mais violentos do México, o CJNG parece mostrar os mesmos sinais de desgaste que vários de seus antecessores tiveram antes de cair. O cartel de nova geração de Jalisco, CJNG, é um dos grupos criminosos com maior força e presença em todo o país, mas agora parece enfrentar desafios em várias frentes. Rumores e preocupações sobre a saúde precária e até a morte do líder Nemesio Zeguera Cervantes, conhecido como El Mencho, que não é visto há anos, estão incentivando várias células a se separarem da organização. Por outro lado, o CJNG vive atualmente disputas internas, que deixaram um rastro sangrento sobre o corredor de drogas no norte de Michoacán. Ao mesmo tempo, a cidade de Aguililla, berço de El Mencho, tornou-se o epicentro de uma guerra criminosa, na qual várias células se uniram para pressionar o CJNG de todos os lados. Esses ataques sem precedentes ao domínio do CJNG, considerado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como uma das 5 organizações criminosas mais perigosas do mundo, lembra a experiência de algumas organizações criminosas que cresceram muito rapidamente e depois caíram no esquecimento. Seu próprio peso, como Los Zetas, a organização Beltrán Leiva e o cartel de Tijuana. Esses problemas de CJNG são mais uma prova de que as organizações criminosas mexicanas são vítimas de seu próprio sucesso e ganância, ou são apenas dinâmicas inerentes à violência criminosa. Abaixo, o City Crime apresenta 3 desafios principais que o CJNG enfrenta atualmente. Os Miscals em Colima. No início de 2022, uma série de narcomantas surgiu na cidade de Colima, capital do estado com o mesmo nome. As mensagens, supostamente postadas por uma gangue local, afirmavam que El Mencho morreu após sofrer uma parada cardíaca. O grupo que reivindicou os narcomantas se autodenomina Los Miscales ou Cartel Independente de Colima e é supostamente liderado por José Bernabé Brizuela Meraz, conhecido como La Vaca. Antes desse episódio, os Miscales eram aliados locais do CJNG e trabalhavam sob sua direção. Mas sem El Mencho no comando, La Vaca parece considerar que o CJNG perdeu status. Então ele não se sente mais obrigado a ser leal a esta organização. Agora, ele supostamente busca assumir o controle. Só devo respeito e lealdade a Mencho, disse La Vaca nessas mensagens. Segundo La Opinión, no final de janeiro as balas foram liberadas. Em Colima houve uma explosão de violência após vários confrontos pelo controle do estado, localizado na costa oeste do México e estratégico para o crime organizado. O porto de Manzanillo, por exemplo, é um importante ponto de entrada de precursores químicos e está localizado entre os estados de Jalisco, reduto do CJNG, e Michoacán, estado com importante produção agrícola e centro histórico do tráfico de drogas. Os confrontos duraram mais de um mês e, segundo La Jornada, pelo menos 60 pessoas foram mortas. Cerca de 2.000 membros da Guarda Nacional e do Exército foram enviados a Colima para conter essa violência. Reivindicações sobre a queda de El Mencho foram uma das razões por trás dessa onda sangrenta, mas não são necessariamente confiáveis. Sem dúvida, o desaparecimento do líder gerou suspeitas sobre sua morte. Ele não é visto em público há algum tempo e há rumores de que ele tem doença renal. Em julho de 2020, as autoridades mexicanas localizaram um hospital em Jalisco que parecia ter sido construído pelo CJNG para obter o apoio da população e ter uma clínica segura onde o líder da organização pudesse ser tratado. Até agora, as autoridades não confirmaram a morte de El Mencho e apenas comunicaram que não há informação confiável que possa verificar esses rumores. Nenhum corpo foi localizado, e El Mencho continua na lista dos mais procurados da Agência Antidrogas dos Estados Unidos,
Rumores sobre sua suposta morte circulam há pelo menos 2 anos. Segundo Prensa Livre, Luz Miscales alegou que a prova da morte é que as letras em alguns narcomantas que El Meixo teria colocado mudaram. Alguns chefes de praça e assassinos também prestaram homenagem ao líder caído nas redes sociais e postaram mensagens dizendo que um herdeiro chegará em breve, informou La Voz de Michoacán. Mickey Vigil, ex-diretor de operações internacionais da DEA, disse ao Instinct Crime que os rumores da morte de El Meixo são infundados, mas ele acredita que a saúde do líder criminoso está em más condições. Vários traficantes mexicanos falsificaram suas próprias mortes e espalharam rumores para sair do olho da tempestade, disse ele a Instinct Crime. Quando os criminosos têm problemas de saúde e são ameaçados tanto por seus rivais quanto pelas forças de segurança, eles não podem receber os cuidados médicos aos quais normalmente teriam acesso. Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, é diabético, mas se recusa a deixar as montanhas para receber tratamento por medo de ser capturado. As aves da serra na fronteira entre Jalisco e Michoacán. Em 1º de maio, os tiroteios que interromperam uma tranquila tarde de domingo em Mazamitla, Jalisco, acabaram com a vida de 3 pistoleiros e deixaram claro que existem pequenas organizações criminosas com vontade de se rebelar contra o CJNG. O confronto, que envolveu membros do CJNG e um grupo local, foi apenas uma das muitas batalhas que ocorreram este ano em várias cidades da estrada que liga Morelia, Michoacán, a Guadalajara, Jalisco. O nome deste grupo não foi confirmado. A mídia e as autoridades mexicanas se referiram a ele como Pájaros de la Sierra, mas os pesquisadores da Instinct Crime descobriram que vários moradores das cidades onde os confrontos ocorreram não estavam familiarizados com esse nome. Os apelidos que o governo mexicano escolhe para as células criminosas muitas vezes não são necessariamente os mesmos usados pelos grupos, como aponta Alejandro Hoppe, analista de segurança. Na verdade, o governo muitas vezes dá nomes a vários grupos emergentes para impor uma narrativa sobre eventos que de outra forma seriam caóticos e assustadores, diz o analista. Isso cria a noção de que a organização é altamente estruturada, hierárquica e tem uma identidade clara, diz Hoppe. No entanto, há um elemento na história dos Pájaros de la Sierra sobre o qual há consenso: sua suposta responsabilidade no massacre de 17 membros do CJNG em um funeral em São José de Gracia, Michoacán, em fevereiro deste ano. Na época, o Instinct Crime informou que o massacre havia sido o resultado de uma disputa de território entre os líderes regionais do CJNG. O governo mexicano alegou que os Pájaros de la Sierra foram os responsáveis pelo massacre, e o CJNG emitiu ameaças prometendo vingança contra o grupo. Essas ameaças não foram em vão. O L'Opinión noticiou posteriormente a suposta morte do pseudônimo Palilo, líder de Pájaros de la Sierra. Em 5 de maio, as autoridades prenderam 8 membros dos Pájaros de la Sierra pelos assassinatos no funeral. Embora essa nova e violenta facção criminosa pareça estar ganhando terreno, a mensagem do CJNG continua forte. De acordo com Mickey Vigil, a resposta do CJNG contra Palilo demonstra que o cartel ainda atua de forma hierárquica e exige total lealdade de seus subordinados. Aqueles que tentam quebrar essas estruturas enfrentam graves consequências. Ao contrário do cartel de Sinaloa, onde o processo decisório é horizontal, o CJNG tem uma estrutura hierárquica. El Meixo lidera a organização autocraticamente e suas ordens devem ser obedecidas. Se alguém o contradizer, é uma sentença de morte automática, disse. Ainda assim, a chegada dos Pájaros de la Sierra evidencia o tipo de resistência que o CJNG enfrenta em várias regiões. Ao contrário do cartel de Sinaloa, que tem maior domínio e legitimidade em determinadas áreas, o CJNG não possui esse tipo de vínculo com a população. Por isso precisa forjar alianças com atores locais e grupos criminosos menores nas áreas que tenta controlar. De certa forma, é incorreto dizer que o CJNG é um cartel, pois é uma coalizão de várias organizações ou células que usam o nome do grupo, mas não estão vinculadas à estrutura de liderança, diz Hoppe. Os Correias e os cartéis unidos em Michoacán, no sul e leste de Michoacán. A expansão do CJNG foi contida e o grupo agora está envolvido em vários conflitos. Nessa área, os confrontos têm sido tão violentos que o uso de armas para uso militar, como tanques de drogas, explosivos e lançadores de foguetes, tornou-se comum, conforme informou a Instinct Crime no início de março. Em parte, isso tem a ver com a geografia da região. A cidade de Aguililla, onde El Meixo nasceu,
está no centro da batalha. A violência aumentou em Aguililla depois que o CJNG tentou desapropriar rivais locais como os Unité de Carteus, uma aliança de células criminosas que inclui o Viagras e o Tepalcatepec Cartel. El Mencho está em guerra em Michoacán por vários motivos. Uma delas é que Lázaro Cárdenas, um dos principais portos do México, está localizado aqui. O controle sobre este estado também lhe dá acesso ao sistema ferroviário. Mas o mais importante é que é a casa dele. O fato de outros grupos tentarem assumir o controle é considerado um ataque pessoal, disse Vigil. O CJNG também foi atingido. Em 27 de março, o clã criminoso de Los Correa, ligado à família michoacana, realizou um ataque contra uma multidão que assistia a uma briga de galos ilegal na cidade de Zinapecuaro. O alvo era William Rivera, conhecido como El Barbas, um líder local do CJNG. El Barbas foi uma das 19 pessoas mortas naquele local. Os Correas, liderados por Daniel Correa Velázquez, conhecido como El Tigre, começaram sua carreira criminosa com o tráfico de madeira, segundo o tio Catan Times. No entanto, agora eles se dedicam ao narcotráfico e não têm medo de disputar esse mercado com o CJNG na terra natal de El Mencho. Outro evento notável das batalhas nesta região foi a prisão de João Miguel N., vulgo El Juni, suposto líder de Los Rojos, um pequeno grupo criminoso com fortes laços com o estado de Guerrero, outro epicentro do narcotráfico e com a fronteira sul de Michoacán. Los Rojos enfrentaram o CJNG nos estados de Guerrero e Morelos. Mas Michoacán não é o único lugar onde a estratégia do CJNG falhou. Em Guanajuato, o grupo luta contra o cartel Santa Rosa de Lima e seus estilhaços desde 2017. Em Veracruz, mantém uma guerra constante com a Los Zetas Vieja Escuela. Em lugares onde o CJNG já foi considerado uma ameaça, os grupos locais podem agora ter um incentivo para resistir à sua presença, dada a instabilidade recente e os rumores da morte de seu líder. O CJNG é provavelmente o cartel que mais cresce na história do México. Mas não conseguiu consolidar todo esse território que conquistou e isso está resultando em insurreições, disse Vigil. Vamos aguardar, para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.